A própria figura do anjo, gente, essa carta, ela fala de socorro espiritual. Então, assim, o julgamento é uma carta também que fala muito de socorro, de ajuda, de acudir alguém, de salvamento mesmo da pessoa. Então, o que acontece? O julgamento também marca situações na jogada que indicam para a pessoa que ela precisa ou pedir ajuda ou prestar ajuda, tá? É muito comum ver nessa carta pessoas desesperadas quando ela está no negativo. A pessoa precisa de ajuda porque talvez sozinha ela não saia desse limbo. Ou no positivo, a pessoa prestando auxílio, prestando ajuda. Já vi essa carta representando pessoas que trabalham com assistência social, né, ajudando pessoas. Já vi essa carta representando pessoas que trabalhavam como coveiros, né, pessoas que trabalhavam em IML. Já vi essa carta representando feitiços e magias ligadas aos cemitérios. Já vi essa carta, ou seja, é uma carta naturalmente densa, tá? Essa carta é um verdadeiro IML, tá bom? Um necrotério, tá entendendo? O local dos mortos, o lugar dos mortos, a linha das almas, né? Vamos pensar aí na Umbanda, a linha das almas está aqui. Obsessores, perturbadores espirituais. Então, esse anjo, tá? Esse anjo, ele representa a ajuda para lidar com tudo isso, com todos esses aflitos, com todas essas agonias e esses agoniados seres, né, do mundo espiritual. Então, aqui, quando a gente, por exemplo, né, vê um livro que as pessoas vão lá no umbral, que eles descem aos abismos, aos infernos, essa carta fala muito disso. Uma das coisas mais interessantes do julgamento é que em atendimentos, essa carta costuma falar de pessoas que, quando negativo, de pessoas que estão vivendo um verdadeiro inferno em suas vidas, tá bom? Um verdadeiro inferno. E elas precisam desesperadamente serem socorridas. Por que julgamento é uma carta, né, difícil de ser entendida? Por que julgamento é uma carta que dá muito nó na hora de interpretar? Porque a gente, quando olha a carta do julgamento, a gente entende uma coisa que a gente não pratica ainda. A gente olha para uma coisa que a gente não pratica. Avaliar nossa própria consciência, avaliar nossos próprios atos. A humanidade ainda joga por debaixo do tapete sua consciência e prioriza seus interesses mundanos. Quando uma pessoa ainda, né, se beneficia do dinheiro do outro, de uma população, quando a pessoa se beneficia do sacrifício, da dor do outro, na verdade, ela é um cadáver vivo. Para o entendimento espiritual desse arcano, ela não tem consciência. É um cadáver, é um monstro, é uma quimera. Não merece ir para as terras eternas lá junto com os elfos. Tá entendendo? Ou seja, quem tem salvação é aquele que tem, antes de mais nada, consciência. Ai, prof, todo mundo tem direito à salvação. Sim, todo mundo tem direito à salvação. Mas salvarão, né? Salvar-se-ão, vamos na mesóclise, salvar-se-ão aqueles que tiverem consciência, né? São eles que vão conseguir transpor esse obstáculo. Agora, olha que brilhante. É um arcano que mostra o brilhantismo divino. O brilhantismo de Deus, dos deuses, como vocês preferirem. Os deuses deram à humanidade, aos seres humanos, a oportunidade de fazer tudo. Concederam aos homens o que não concederam aos anjos. Livre-arbítrio, já dizia a Carta dos Enamorados. Então, o anjo não tem livre-arbítrio, o anjo obedece a Deus. Já a humanidade tem. E aí, a divina sabedoria, que tudo é polaridade, disse o seguinte: você tudo pode fazer, mas sua consciência tudo vai anotar no caderninho. Quem, no final, vai se condenar ou se salvar é você mesmo.
Olha que profundo. A gente tira da responsabilidade, né, do que alguém em algum lugar disse que era a salvação, para trazer a responsabilidade para a nossa própria vida. Ou seja, eu vou garantir o meu próprio céu ou meu próprio inferno. A carta do julgamento é uma das cartas mais complicadas de serem lidas, não porque você seja uma pessoa que não entende julgamento. Não é isso. É porque é uma carta que revela um momento da vida em que a gente provavelmente não passaria com a nossa consciência. Esse prestar contas é difícil, esse prestar contas é desafiador. A energia da carta do julgamento é uma energia de fim. E falando em fim, no tarô de Thoth, nós não temos a carta do julgamento mais. O Crowley dizia que o julgamento já tinha passado, que o julgamento era da era de peixes. Então, quando ele vai criar o tarote dele, o tarô de Crowley, ele retrata no Arcano 20 o Éon, o novo Éon, ou seja, a nova era. Não existe para o Crowley ainda um julgamento por vir. Para ele, o julgamento já aconteceu, já está acontecendo, e agora a gente precisa mudar. Então, o Waite fez julgamento, porque ele tinha essa vertente cristã muito forte, mas o Crowley disse, já acabou, o julgamento já passou, bem, agora a nova era. Agora a nova era é o que a gente precisa lidar.